Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa tarde. Semana passada eu acabei a questão da sucessão legítima e só para lembrá-los, segunda-feira que vem é emenda de feriado e não haverá aula, tá certo? Então, na aula de hoje, eu escolhi um tema para trabalhar com vocês antes de entrar na sucessão testamentária, que é um tema que merece uma abordagem ao lado da sucessão legítima. Nós marcamos prova, Luiz? Depois eu checo isso. Mas a aula não haverá de qualquer maneira, tá? Ou é prova ou não tem nada. A Bruna depois checa no calendário, Bruna. Se for prova, você confirma com os alunos aqui no chat, por favor, tá? Esse tema que nós vamos trabalhar, então, na aula de hoje, é um tema que fica entre a sucessão legítima e a testamentária. E por que fica entre as duas? Porque eu vou abordar dois institutos que são institutos primos irmãos, mas não irmãos. Ou seja, aqueles que são excluídos da sucessão. Os excluídos da sucessão se dividem em dois grupos, ou melhor, em dois institutos. A indignidade sucessória, e a deserdação. São dois institutos que eu trabalho juntos, porque guardam semelhanças, mas também têm diferenças. E eu trabalho agora, porque como eu acabei de acabar a legítima, antes de eu entrar na testamentária, eu vou trabalhar esses institutos que são muito semelhantes. Bruna, você chegou a verificar a prova? Professor, eu não sei porque meu teclado deu uma falhadinha, mas é dia 11 mesmo a prova. Dia 11. Só... Eles estão pedindo para mudar para depois do feriado. Eu acho o seguinte, Bruna, como é meio de feriado, eu acho que a gente deve fazer o seguinte, Bruna, acho que eles têm razão. Fazer prova no meio do feriado é um pouco too much. Apesar de serem tão poucos alunos, nós fazemos o seguinte, Bruna, a gente põe no Moodle hoje, por favor, que dia 11 é feriado e a prova vai para o dia 18, tá bom? Assim eles têm um feriado, que é emenda de feriado, e a gente faz a prova na semana subsequente. Assim atende aos alunos e não atrapalha ninguém, tá? Então, anotem aí, isso vai para o Moodle, a Bruna vai por hoje, que a prova foi adiada para o dia 18 e semana que vem não haverá aula. Tudo bem, Bruna? Então, Cícero, a sua aula sobre vacância e jacência vai para o dia 25, porque semana dia 11 é feriado, dia 18 haverá prova e dia 25 você faz a jacência e a vacância. Tudo bem, Bruna, assim? Fecha o calendário? Fecha. Bom, se fecha, é isso. Então, o Cícero fala de jacência e vacância no dia 25, tá bom? Bem, então, o tema que eu escolhi na aula de hoje, eu só vou repetir para deixar registrado. Dia 11 não haverá prova, como estava programada. A prova vai para o dia 18, na semana após feriado. Dia 25 haverá aula teórica, em que o Cícero falará de herança jacente e de herança vacante. Bom, então, o tema que eu escolhi na aula de hoje é o tema dos excluídos da sucessão, que ele esbarra em dois institutos. No Instituto da Indignidade, artigos 1814 e seguintes, indignidade, 1814 e seguintes, eu vou até abrir outro Código Civil, porque eu quero deixar a deserdação aberta junto com a indignidade. Então, eu vou repetir. Nós temos, então, a indignidade, artigos 1814 e seguintes, e a deserdação, que está lá nos artigos 1960 e seguintes. Deixa eu chegar na deserdação, que eu já copio a deserdação para vocês. Esses dois institutos são trabalhados juntos, a deserdação, que está no 1961 e seguintes. 1961 e seguintes. Porque eles tratam
ambos os institutos, indignidade e deserdação, tratam de hipóteses de falta de legitimidade ou legitimação sucessória. Ou seja, pessoas que não receberão a herança. É por isso que a doutrina chama de falta de legitimação ou legitimidade, e não de falta de capacidade sucessória. Porque eu ainda sigo a linha tradicional pela qual a incapacidade, dizia isso eu na aula de mestrado quarta-feira passada, é aquela genérica dos artigos 3º e 4º do Código Civil. E a legitimação ou legitimidade é para a prática de certos atos da vida civil para certas pessoas. Essas pessoas são capazes, no sentido geral, mas não legitimados à sucessão por razões específicas, tanto do artigo 1814, indignidade, quanto do 1961, deserdação. Muito bem. Vamos fazer, então, as semelhanças entre os institutos e depois as diferenças. Vamos começar conceituando cada um dos institutos. Só alerto os senhores que, na prática, há alguma dificuldade, porque as pessoas usam tudo como o sujeito foi deserdado, quando, na verdade, muitas vezes, a questão que se coloca é a questão de indignidade sucessória. Eu vou seguir aqui meu livro, porque hoje eu estou bastante cansado e eu não quero cometer nenhum equívoco, tá? Esse é o livro que eu fiz com o Tartucci em 2000 e muito cedo, e eu estou seguindo aqui, então, os conceitos. Muito bem. Clovis Bevilacqua diz que a deserdação é o ato pelo qual o herdeiro necessário, a deserdação, é o ato pelo qual o herdeiro necessário é privado de sua porção legítima. Ou seja, o herdeiro necessário perde a legítima. E só pode ocorrer por testamento. E só pode ocorrer por testamento. Esse é o conceito de deserdação de Clovis Bevilacqua. Repare que a deserdação, então, está no âmbito da sucessão testamentária. E a indignidade, Simão? Agora eu vou seguir a definição do professor Washington de Barros Monteiro. É uma pena civil cominada ao herdeiro acusado de atos criminosos ou reprováveis, contra o decujus. E daí o professor Washington de Barros Monteiro conclui que esses atos criminosos ou reprováveis tornam a sua condição incompatível com o recebimento da herança. Esses atos praticados pelo sucessor tornam a sua condição incompatível com o recebimento da herança. Portanto, reparem que, em linhas gerais, o indigno e o deserdado vão perder a herança. Vamos, então, fazer uma lista, que eu fiz aqui no meu livro, das semelhanças entre os institutos e, na sequência, as diferenças entre os institutos. As semelhanças e as diferenças. Comecemos pelas semelhanças. Primeira semelhança entre a indignidade, artigo 1814 e seguintes, e a deserdação, 1961 e seguintes. Tanto o indigno quanto o deserdado terão a mesma pena, ou seja, não participam da sucessão do falecido. Não participam da sucessão do falecido. Na indignidade, por presunção de vontade do morto. Ou seja, quando o filho mata o pai, a lei presume que o pai não gostaria, se vivo fosse, de deixar herança para o seu filho. Então, na indignidade, essa exclusão se dá
por presunção da vontade do morto. E na deserdação, por declaração, porque, afinal, a deserdação só se dá por testamento. Aí vocês percebam um detalhe daquele crime rumoroso do início dos anos 2000, da Suzane von Richthofen, que matou o pai e a mãe com o auxílio do namorado e do irmão do namorado, que quando a imprensa disse que a Suzane foi deserdada, havia um erro técnico, que os pais não fizeram testamento. Ela foi considerada indigna por força da ação proposta pelo irmão. Então, presume-se na indignidade que a vontade dos ascendentes falecidos não seria deixar herança para a pessoa que os matou. Um segundo ponto importantíssimo é que tanto a indignidade quanto a deserdação necessitam de ação judicial. Ainda que o pai deserde por testamento, haverá uma ação confirmatória da deserdação. E se essa ação não for proposta num prazo decadencial, que eu vou mostrar para vocês qual é, a deserdação deixa de produzir efeitos. Por outro lado, a indignidade exige uma ação promovida pelos interessados para afastar o indigno da sucessão. Então, há uma semelhança entre ambos, que é ação judicial para desconstituir a qualidade de herdeiro, no caso da indignidade, e para confirmar a causa de deserdação, no caso da deserdação. Sem as ações judiciais, ninguém é indigno ou deserdado. Peraí, Simão. Peraí. A Suzane matou o pai e a mãe. Sim. Foi condenada penalmente pelo homicídio. Sim. E ela permanece herdeira? Sim. Permanece herdeira. Para que ela perca a herança, é necessária uma ação judicial, que no caso concreto foi proposta pelo irmão. E o irmão obteve a tutela judicial, considerando-a indigna. Então, Simão, não basta cometer o homicídio e ser condenado penalmente para que eu seja indigno no Brasil? Não basta. É necessário uma ação para desconstituir a qualidade de herdeiro. E também, Simão, se o filho tenta matar o pai, sim. Se o filho bate no pai, sim. E o pai o deserda por testamento, sim. O pai morre. Se os outros filhos não propuserem ação confirmatória da deserdação, a deserdação deixa de produzir efeitos? Deixa. Aqui o Código Civil é deveras criticado, porque entende-se que se já houve a deserdação por testamento, deveria o Código permitir que o deserdado entrasse com uma ação para declarar a não deserdação, provando que o pai, por exemplo, não tinha motivos para tanto. O sistema brasileiro não é esse. Então, peraí, Simão. O pai tenta matar o filho tenta matar o pai, tenta. E, por testamento, o pai o deserda. Sim. O outro irmão fica até contente que o irmão tentou assassinar o pai. Sim. E não entra com confirmação. Sim. E o assassino em tentativa, o que tentou matar o pai, vai ser esperança? Sim. Da mesma forma como, se o irmão da Suzane não quisesse promover ação para declarar a indignidade da Suzane, a Suzane seria herdeira. O juiz pode declarar indigna ex officio? Não. A pergunta mais interessante é que uma lei em 2017 permitiu ao Ministério Público propor ação. E eu já vou tratar disso no momento próprio. E vou mostrar que esse inciso segundo, trazido pela lei, eu estou falando do artigo 1815, inciso segundo, pela lei 13532 de 2017, comemoradíssimo pelo meu querido Zeno Veloso e pelo IBDFAN, é um inciso absolutamente idiota. E eu vou mostrar por quê no momento oportuno. Portanto, meus amigos, no Brasil, ninguém é indigno ou deserdado, senão depois de uma ação que desconstitua a qualidade de herdeiro na indignidade ou confirme o testamento na deserdação. Bom, por óbvio, que ambas as ações só podem ser promovidas após a morte daquele de quem a sucessão se trata, do decujus. Não seria crível imaginar que com o decujus vivo
alguém fosse ou confirmar a deserdação ou alguém fosse entrar com uma ação para declarar, desconstituir a qualidade de herdeiro. Mesmo porque vocês verão comigo que é possível o chamado perdão. A lei admite o perdão por parte daquele que recebeu os atos de indignidade. É a chamada reabilitação expressa ou reabilitação tácita, conforme eu mostrarei para vocês. As causas de deserdação estão previstas nos artigos 1962 e 1963 do Código Civil. 1962 e 1963. No 1962, são os descendentes deserdados pelo ascendente. São os descendentes deserdados pelo ascendente. E no 1963, são os ascendentes deserdados pelos descendentes. As causas são praticamente idênticas. Mas no 1962, são as causas em que os descendentes são deserdados pelos ascendentes. Os descendentes são deserdados pelos ascendentes. No 963, os ascendentes são deserdados pelos descendentes. Mas peraí, professor, você está falando de semelhanças diferentes, sim. Por quê? Os artigos 1962 e 1963, eles autorizam a deserdação pelos motivos da indignidade, mais os previstos nos artigos 1962 e 1963. A semelhança é a seguinte: as causas que permitem a indignidade permitem também a deserdação. Mas nem todas as causas que permitem a deserdação permitem a indignidade. Portanto, toda vez que eu praticar um ato de indignidade do artigo 1814, eu posso ser deserdado. Mas se eu praticar um ato dos incisos 1º, 2º, 3º ou 4º, dos artigos 1962 ou 1963, eu não posso ser reconhecido como indigno por esses dispositivos legais. Em suma, senhores, as mesmas causas de indignidade permitem a deserdação, além daquelas dos artigos 1962 e 1963. A nossa situação aqui, evidentemente, é que o rol do artigo 1814, da indignidade, e 1814, mais um 962, mais um 963, para a deserdação, é um rol taxativo, porque significa que alguém perderá a herança. E se alguém perderá a herança, e no caso da deserdação, perderá a legítima, eu não posso imaginar aumentar as hipóteses de indignidade ou aumentar as hipóteses de deserdação por analogia ou interpretação extensiva. Portanto, não cabe aqui nenhuma outra hipótese de indignidade senão aquelas do 1814. E não cabe aqui nenhuma outra hipótese de deserdação senão as do artigo 1814, que servem para indignidade, acrescidas dos incisos dos artigos 1962 e 1963. O que leva vocês a fazerem uma pergunta. Simão, o cônjuge não era herdeiro necessário no Código Civil de 2002 e passou a sê-lo no atual Código Civil. Sim, passou a sê-lo no atual Código Civil. Portanto, o cônjuge pode ser deserdado? Reparem que os artigos 1962 e 1963 tratam exclusivamente da deserdação dos descendentes pelos ascendentes ou
dos ascendentes pelos descendentes. O código não tem nenhum inciso para deserdação do cônjuge. Não há nenhum inciso, nenhum artigo para um cônjuge deserdar o outro. E se você, Simão, disse que as causas de deserdação são números clausos, eu não posso ampliá-las. Então, em tese, eu não poderia deserdar o cônjuge. Um cônjuge não poderia deserdar o outro por testamento. Mas isso é uma meia-verdade. Porque as causas que admitem deserdação são sempre as do artigo 1814. Tanto de pai para filho, quanto de filho para pai. E, portanto, meus amigos, o cônjuge pode deserdar o outro com as causas de indignidade do 1814, mas só por elas e não por outras. Porque os incisos 1 a 4 do 1962 se aplicam aos descendentes a serem deserdados pelos ascendentes. E os incisos 1 a 4 do 1963 se aplicam aos ascendentes a serem deserdados pelos descendentes. Contudo, repito, é possível a deserdação do cônjuge com base apenas e tão somente no artigo 1814 do Código Civil, que cuida da indignidade. E aí, senhores e senhoras, se por acaso o cônjuge pode ser deserdado com base em 1814, para aqueles que acham que o companheiro passou a ser herdeiro necessário por força da decisão do STF, que eu já discuti longamente isso, já disse que o STF disse que não disse se o companheiro era herdeiro necessário naqueles famosos embargos de declaração. Vou repetir a frase. Já disse que o STF disse que nada disse sobre o companheiro ser herdeiro necessário naqueles famosos embargos de declaração da Repercussão Geral 89. Mas, de qualquer maneira, para aqueles que, como eu, leem que a decisão do STF tornou o companheiro herdeiro necessário, ele só poderia perder a legítima como cônjuge pelas hipóteses do 1814, já que não há causa específica para a deserdação do cônjuge, muito menos do companheiro, que o Código não entendia herdeiro necessário. O Código não entendia que o companheiro seria herdeiro necessário. Muito bem. Falamos das semelhanças entre os institutos. Vamos falar agora das diferenças. Bem, a indignidade do 1814 decorre de opção legal. Ou seja, a lei diz, ocorreu isto, eu te dou a opção para você, herdeiro, propor a demanda excluindo o indigno da sucessão. Portanto, a vontade de excluir não é do morto, é de um terceiro, que normalmente, historicamente, classicamente, é aquele que tem benefício sucessório. Ah, mas o MP entrou na jogada. Daqui a pouco eu falo do MP que entrou na jogada. E entrou mal, muito mal na jogada. Bom, e a deserdação? A deserdação é um ato personalíssimo, porque se faz por testamento e decorre exclusivamente da vontade do morto de excluir da sucessão. Indignidade é vontade de terceiros, dos beneficiados com a exclusão. Deserdação é a vontade do próprio morto. A indignidade é, portanto, matéria de sucessão legítima, 1814, e a deserdação é matéria de sucessão testamentária.
se vocês lerem o artigo 1964 do Código, ele não deixa dúvida que a deserdação só se dá por testamento. A deserdação, mais uma diferença, ela se aplica exclusivamente a herdeiros necessários, porque a deserdação implica a perda da legítima. Deixa eu explicar isso com calma. Se eu tiver um filho, 2 filhos, um filho e uma filha, o filho me abandona, o filho não cuida de mim, e eu fizer um testamento deixando apenas a disponível para minha filha, eu não tirei do meu filho a legítima, eu só ampliei a porção da minha filha. Isso não é deserdação. Significa dar mais para um filho, o que é válido, possível e não precisa de justificativa nenhuma. Agora, se meu filho atentou contra a minha vida, ou meu filho me bateu e eu quero excluí-lo da sucessão, eu preciso necessariamente tirar a legítima por testamento. Então, a deserdação só tem um fim: tirar a legítima. Olha, tem gente que comete um equívoco na hora de falar. Eu tenho 5 sobrinhos. Deixo herança só para a sobrinha Bruna. Não deixo para a sobrinha Alessandra, nem para o sobrinho Mateus, nem para o sobrinho Cícero, nem para o sobrinho Marcelo. Esses 4 sobrinhos que não ganharam herança não foram deserdados, porque eles nem têm direito à legítima. Eles só foram não beneficiados. Deserdação não é não deixar herança para, é tirar a porção legítima. Então, reparem que os deserdados só podem ser os herdeiros necessários. Se eu tiver diante de herdeiros facultativos, não há que se falar em deserdação. Exemplo, eu tenho 5 sobrinhos, deixo herança só para João. Os outros 4 não foram contemplados com o meu testamento, mas não são deserdados. Então, a deserdação é própria para tirar a legítima dos herdeiros necessários. Já a indignidade pode atingir tanto os herdeiros necessários quanto os herdeiros facultativos. Reparem que as situações previstas no artigo 1814 do Código Civil, por exemplo, aquele que por violência ou meio fraudulento inibir ou obstar ao autor da herança de dispor livremente de seus bens, esse inciso 3º, ele não é necessário que seja um ato praticado por um herdeiro necessário. Pode ser um sobrinho do morto, pode ser um primo do morto, pode ser um tio-avô do morto. E, portanto, os excluídos da sucessão podem ser herdeiros necessários, mas podem ser herdeiros facultativos, como os colaterais. Um próximo ponto que também decorre da lógica dos institutos e que faz uma diferença entre eles é que os atos que ensejam deserdação têm que ser praticados durante a vida do decujus, porque tem que testar para deserdar. Não podem ser atos praticados após a morte do decujus. A indignidade não. Eu posso ter ato praticado após a morte do decujus que geram a exclusão da herança. Querem ver um caso do inciso 3º do artigo 1814 do Código Civil? Eu deixo herança para meu sobrinho João e para o meu sobrinho Pedro, e não para minha sobrinha Maria. E a minha sobrinha Maria destrói o testamento para ser beneficiária da minha herança. Ela praticou um ato após a minha morte. Eu já tinha morrido e ela destrói o testamento. Os sobrinhos João e Pedro podem propor uma ação de indignidade dizendo: Maria não herda porque obstou o autor da herança de deixar o testamento produzir efeitos. O seu ato de indignidade post-mortem é suficiente para excluir o herdeiro, o indigno da herança. Na deserdação, só com o falecido, só com o decujus em vida, para que ele possa testar.
E a professora Giselda e o professor Francisco Carrali, num livro antigo dele, Sucessão, dizem o seguinte: o indigno entra na posse dos bens de herança desde logo, porque a sentença que desconstitui a qualidade de herdeiro é essencial no caso da indignidade. Ele começa herdeiro e deixa de sê-lo quando o juiz proclama a decisão que desconstitui a sua qualidade de herdeiro. Na deserdação, o herdeiro começa não herdeiro. Logo, ele não entra na posse imediata dos bens. Só entrará se a ação confirmatória for eventualmente julgada improcedente, e daí os efeitos retroagem à data da morte, ou se, passado o prazo decadencial, que eu vou mostrar para vocês, o prazo decadencial está no artigo 1965, parágrafo único, não houver a propositura da ação confirmatória de deserdação. Confirmatória de deserdação. Muito bem. Vamos falar, então, dos efeitos. O Cairela, sabe o que eu acho? Temos aí, porque tem aqui no meu livro, 2 quadrinhos dos efeitos da indignidade em matéria sucessória, ou 2 ou 3 quadrinhos. Dá uma olhadinha naqueles diagramas, se tiver, depois você vai pondo, tá? Eu vou começar as explicações, depois você vai pondo. Eles devem estar nos artigos 1814, inicialmente, deixa eu ver aqui. Os 3 devem estar no 1814, tá? Devem ser 3 quadrinhos do 1814. Bom, o artigo 1800, vamos falar agora dos efeitos pessoais da indignidade, efeitos pessoais da indignidade e a questão da ausência de menção quanto à deserdação. O artigo 1816 do Código Civil vai dizer que são pessoais os efeitos da exclusão. E os descendentes do herdeiro excluído sucedem, como se ele... Então, mas esses quadrinhos, queridos, são todos 1816. São todos desse artigo que está aí no caderno. São todos 1816. Eles sucedem como se o herdeiro fosse morto. Como se houvesse uma pena de morte civil para o excluído da sucessão. Isso significa que a pena é pessoal, que a pena só atinge quem praticou os atos, mas não terceiros, mas não os descendentes. Ou seja, a pena, no fundo, não se transfere. Eu sempre que dou essa aula cito a questão do direito francês. A Bruna que estudou direito francês muito, mas sucessões nunca estudou nada. Nem sabe do que se trata, mas contratos ela sabe tudo. A reforma do Código Civil francês, nos anos de 2002, anterior àquela reforma agora, que veio para os contratos, bem anterior, existia um problema no Código Civil francês que era a pena ser... É chocante isso. A pena na França atingia o indigno e toda a sua descendência. O que me lembra a maldição do Templário, que eu já falei isso em sala de aula, quando Jacques de Molay vai queimar na fogueira na Ilha das Cabras. Hoje é um pedacinho dele de La Cité chamado Vergalan. Eu bati foto agora de novo de lá, eu fiz um vídeo lá, viu? Não fiz. Bom, ele diz: maldito sejas tu, Filipe IV Belo, e toda a sua descendência. A maldição do Templário atinge Filipe IV, Luís X Turbulento, Filipe V Longo, Carlos IV Belo, e acaba com a dinastia direta dos Capetos, que vieram de Hugo de Capeto, 980 depois de Cristo. E daí quem sucede é o Valois, que é primo dos 3 reis malditos, filhos de Filipe IV. A França punha uma pena que atingia toda a descendência. No Brasil, não. A pena é pessoal. Isso quer dizer o quê? O Cairala vai pôr o primeiro quadrinho e reparem que coisa bonitinha. Eu tenho A com 2 filhos, B e C. O B
é homicida, se não puder aumentar só um pouquinho, Carela, é homicida e indigno. O que acontece, então? Se a filha recebe metade da herança por direito próprio, sucede por cabeça, partilha por cabeça, e os netos D e E, representando o indigno, o morto civil B, recebem por representação e partilham por estirpe. Além disto, além desta pena civil, temos mais uma consequência. A consequência está no artigo 1000. Eita, nós, eu sempre esqueço aquele artigo da perda do usufruto. Vai, 1689 do Código. Vamos chutar. Eu já fui melhor em decorar artigo do Código. 1600, é usufruto 1689. Já não fiquei tão mal assim. O artigo 1689, ele dá usufruto aos pais enquanto no exercício do poder familiar, sobre os bens dos filhos menores. Contudo, se houver exclusão da sucessão por indignidade, os pais também não terão direito a esse usufruto. O artigo 1693, inciso 4º, retira não só a propriedade pelas regras do 1816, mas o 1693 retira esse usufruto. Portanto, a pena civil para o indigno é dupla. Ele não herda e não tem usufruto desses bens recebidos pelos seus filhos, netos do falecido, no caso concreto. Ou seja, ele não herda e não tem usufruto. A pena é dupla. E há ainda uma questão interessante. Vamos supor que o neto D, nesse slide, faleça sem filhos. E o seu único herdeiro é o seu pai B e sua mãe, que não está no desenho, que nós vamos chamar de X. Quanto aos bens que D recebeu do avô A por força da indignidade de B, B nada recebe na morte de D. Ou seja, D, tendo seus únicos herdeiros, a mãe X e o pai B, os bens que D recebeu de A vão diretamente para a mãe X e nada para o pai B. Por quê? O indigno é morto civil com relação à sucessão de A. O cara, tem mais um slide aí do 1816? Deixa eu ver se tem mais um. Desce mais um, para ver se tem mais um. Desse que eu estou trabalhando aqui. Vamos lá. A é falecido e deixa... eu não sei se esse quadrinho não, cara. É melhor tirar os quadrinhos. Tira os quadrinhos, porque senão eu vou me confundir. Deve ser esse, mas eu vou me confundir. Então vamos lá. Vamos pensar o seguinte. A falece porque foi morto pelo seu filho B. B é indigno. Então, metade da herança vai para a filha C e a outra metade para os netos D e E. O neto D morre. O seu pai, indigno B, não receberá os bens que ele, D, recebeu do seu avô A. Por quê? Para este fim, o seu pai B
é morto civil. Então, agora vamos devagar, que eu quero explicar isso com calma. Aliás, cara, deixa aquele primeiro slide, que aquele vai me ajudar bastante. Aquele primeiro mesmo que você estava trabalhando. O A falece, deixa uma fazenda, o seu filho B é homicida e indigno, e sua filha C recebe a metade, sendo que os filhos do indigno, D e E, recebem a outra metade. Então, agora, a fazenda de A ficou metade com a filha C, 1/4 com D e 1/4 com E. D, além disso, com seu dinheiro, com seu suor, compra um carro. Então, qual é o patrimônio do neto D? 1/4 da fazenda que herdou de A, por representação ao seu pai indigno, e um carro. D falece. Reparem que, com relação àquele 1/4 da fazenda que D recebeu do avô A por força da indignidade do pai B, 1/4, o pai B não é sucessor, não é herdeiro de D. Mas aquele carro que D tem em seu patrimônio e que não tem nenhuma relação com a herança do avô A, que não tem nenhuma relação com o ato de indignidade de B contra o seu pai A, esse carro B recebe como herdeiro. Portanto, as penas os efeitos da indignidade, 1, são pessoais. 2, perda de usufruto dos pais sobre os filhos, os bens dos filhos menores. 3, eles não herdam, porque são considerados mortos civis, os bens recebidos por força da indignidade. Mas, meus amigos, se D, nesse meu exemplo, tiver um carro que não tem nenhuma relação com a herança de A, o indigno B recebe esse carro, porque indignidade só diz respeito à sucessão de A. Os bens que A deixou para D, B não recebe, na morte de D. Mas os bens que D já tinha ou tem e não tem nenhuma relação com a herança do avô, D transmite a B. Marcelo, tira agora, por favor, os slides. Eu queria perguntar o seguinte, que eu vou fazer uma pausa. Vocês estão assistindo, vocês entenderam isso? Ficou claro qual é o problema dos efeitos da deserdação? Alguém tem alguma dúvida? Bom, no silêncio de todos, eu vou parar por aqui e na aula subsequente, depois de 10 minutos do meu café, eu vou responder o seguinte. E os efeitos da deserdação? Quais são? Porque até agora eu só falei dos efeitos da indignidade. Daqui a 10 minutos eu falo dos efeitos da deserdação. Até daqui a pouco, meus amigos e minhas amigas. Deserdação, em termos de deserdação, não se encontra no sistema do Código Civil Brasileiro nenhuma regra análoga àquela que cuida dos descendentes, dos sucessores do indigno. Reparem que nem o artigo 1961 vai falar deles, nem o 1962, nem o 1963, 1964 e 1965. Ninguém, portanto, cuida desta questão. E o 1816 cuida dos efeitos pessoais da exclusão. Portanto, há uma regra dizendo que na indignidade os efeitos são pessoais e não há a mesma regra na deserdação. Vamos ver o que a Bruna acha. Bruna, quando tem uma regra dizendo que os efeitos da indignidade são pessoais, mas não há a mesma regra para a deserdação, só há para a indignidade. Você acha que a alternativa A, eu vou aplicar por analogia o mesmo sistema e os efeitos da deserdação vão ser pessoais, ou por não existir regra própria, os efeitos são como era na França até a reforma dos anos 2000 e a deserdação atinge todos os sucessores do deserdado? Você acha que eu vou aplicar por analogia ou não? Professor, desculpa, o meu áudio, eu fui ligar e acabei desligando o som. Pode só repetir essa última parte, por favor? O indigno
tem regra própria que é dignidade pessoal. E na deserdação, não. Você aplica, por analogia, a indignidade, a regra da indignidade de deserdação, e, portanto, as penas do deserdado também são pessoais, ou você não aplica e as penas do deserdado atingem todos os seus sucessores? Professor, eu não aplicaria por ser uma regra restritiva de direitos, mas, obviamente, eu nunca parei para pensar nisso. Mas, veja, Bruna, a regra restritiva de direitos atinge o indigno e não seus sucessores. Se você disser isso, você tem que dizer, então aplica a mesma regra para só atingir o deserdado e não seus sucessores. Você concorda que nós estaríamos, por analogia, sendo mais restritivos na pena, aplicando a mesma regra para deserdação e não atingindo terceiros? Portanto, a conclusão da doutrina, Bruna, é que 1816, que só menciona a indignidade, também se aplica à deserdação, sendo pessoais também os efeitos da deserdação, e não só os da indignidade. No fundo, se um julgado muito antigo do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é compilado pelo Carvalho Santos, na sua obra, em que ele traz uma decisão do TJ de São Paulo, de 1931, logo fará 100 anos, do desembargador Joaquim Ceridônio, e que ele faz uma grande visitação pelos demais códigos civis para saber se os efeitos da deserdação são ou não pessoais. E ele conclui que, na maioria dos ordenamentos, a deserdação produz efeitos iguais aos da indignidade. Portanto, não faria muito sentido separar eficaciamente os institutos. E realmente, Bruna, transferir uma pena de quem é indigno para os seus sucessores não faria menor sentido e a lei exclui. Por que dar efeito diverso para o deserdado? Portanto, a conclusão que se chega é que tanto na deserdação quanto na indignidade os efeitos são pessoais e não atingem terceiros. Portanto, os herdeiros do deserdado, assim como os herdeiros do indigno, herdam por representação. O velhíssimo projeto 6960/2002, que depois virou 276/07 e que se perdeu algures nas gavetas do Congresso, pretendia acrescentar um parágrafo 2º ao artigo 1965, para dizer o seguinte: são pessoais os efeitos da deserdação. Os descendentes do herdeiro deserdado sucedem como se ele morto fosse antes da abertura da sucessão. Isso, na verdade, era trazer o 1816 para a deserdação. Mesmo sem essa regra expressa, a doutrina entende que os herdeiros do deserdado são sucessores. Marcelo Cairala, eu não vou nem falar em constitucionalidade, porque eu não tenho nem condições de debater por quê. Pode dizer, Simão, porque para o princípio constitucional a pena não se transmite ao princípio de pessoalidade da pena. Eu prefiro dizer, Marcelo, que o direito civil dá conta do recado. Por analogia, eu não vou excluir alguém da sucessão se não for expressamente excluído. O deserdado é expressamente excluído. Os seus descendentes não são expressamente excluídos. Então, fazer uma interpretação de, vamos dizer assim, efeitos implícitos da deserdação, se a lei não diz, seria, no meu sentido, uma interpretação teleológica ruim e uma analogia defeituosa, já que a deserdação e a indignidade são institutos irmãos gêmeos, tá certo? As diferenças não são suficientemente fortes em termos de teleologia da norma. Já dei as diferenças práticas, mas teleologia da norma é a mesma. Professor, só uma observação. Eu só disse que se o código tivesse dito, seria inconstitucional. Mas por que, Marcelo, você entende que é inconstitucional? Porque a pena não pode se transferir. Ah, tá bom. Porque a pena não pode ser transferida, então se ele tivesse dito, seria inconstitucional. Eu não vou me arriscar nesse debate, porque eu não teria condições técnicas. Mas, enfim, a interpretação que prevaleceu é que vale para a indignidade e vale para a deserdação. É a mesma regra do 1816. Bom, legitimidade para a propositura das demandas e os seus prazos. Legitimidade para a propositura das demandas e os seus prazos. Historicamente,
questões de direito privado se resolvem à luz de uma lógica do próprio direito privado. Então, quem é que pode deserdar? Quem vai se valer do instituto da deserdação? O autor da herança, o de cujos. E quem pode confirmar a deserdação? Aqueles que teriam vantagem patrimonial com a confirmação da deserdação. Então vamos lá. João tenta matar José. E José o deserda. Os irmãos de João têm interesse patrimonial em confirmar a deserdação para receberem maior quinhão. Os filhos de José têm interesse em considerá-lo deserdado para receberem herança por representação. Portanto, tecnicamente, quem vai confirmar a deserdação é aquele que, 1, terá o seu quinhão hereditário aumentado, ou 2, se torna herdeiro porque o sujeito deserdado perde tal qualidade. Da mesma forma, na indignidade. Quem tem legitimidade para desconstituir a qualidade de herdeiro? Aquele que se torna herdeiro com a exclusão do indigno ou aquele que tem o quinhão aumentado? Essa é uma lógica patrimonial, eu diria, milenar e retorquível, porque a questão da indignidade e da deserdação são questões puramente patrimoniais, não são de direito penal, não são penas, não são penas do sentido penal, são perdas patrimoniais que o direito civil trabalha, permitindo que quem ganha proponha as demandas. Agora vejam, o grande drama foi o caso da Suzane, em que a Suzane matou o pai e a mãe, e daí, se o irmão não propuser a ação que a declare indigna? Bom, se não propuser, a Suzane seria herdeira e ficaria com o patrimônio dos seus pais. Daí veio a Lei 13.532 de 2017 e trouxe a possibilidade de o Ministério Público, no caso do inciso 1º do 1814, ou seja, em que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste, nesta hipótese, o MP pode demandar a exclusão do herdeiro ou do legatário. Só nesta hipótese, o MP pode demandar a exclusão. O problema de autorizar o MP a fazer aquilo que a família não quer, então vamos imaginar que no caso da Suzane, o irmão, não foi o que ocorreu na prática, mas vamos supor que o irmão quisesse deixar a Suzana herdeira. Em 2017, muda a lei a permitir que o MP proponha ação. É que no caso da Suzane, como o homicídio foi em 2002, já teria ocorrido a decadência. Mas vamos supor que a Suzane tivesse matado em 2016, um ano antes dessa lei. O MP entra com uma ação para desconstituir a qualidade de herdeiro. Muito bem. Os justiceiros do caso concreto vão ficar felizes. O MP vai tirar a herança da Suzane. Tá bom. O MP vai tirar a herança da Suzane. No dia seguinte, ganha a ação, o irmão da Suzane herda a totalidade dos bens, ele vai e doa para a Suzane a metade. Não há impedimento, em termos fáticos de doação. Você pode dizer, mas não, juridicamente a Suzane é considerada morta com relação à herança dos pais, então o irmão não poderia doar para ela bens. Não há essa restrição no Código Civil. Não há. Não há proibição de doação de bens entre o que recebe herança e o indigno. Por que isso na prática não ocorria? Bruna, Matheus, Alessandra, Cícero e Marcelo. Porque eu proponho ação para excluir meu irmão. Eu não vou doar para ele o que eu propus a sua exclusão. Seria ilógico. Mas se o MP propõe, eu posso entrar na ação. Olha isso que eu disse no grupo do Benefan. Deu maior confusão que eu escrevi no grupo do Benefan. Eu posso entrar com a ação dizendo assim, MP, pare com a sua ação porque eu não concordo. Eu não concordo com essa deserdação, com essa indignidade que você está propondo. Daí disseram lá, imagine, Simão, o MP vai até o fim. Tá bom, o MP vai até o fim, eu recebo e dou para a Suzane a metade dela. Isto é uma ação chamada idiota,
Porque sabe o que é justiceiro? É quem não entende categoria jurídica. O MP tem que ir atrás da perseguição penal e não civil. Agora vocês vão dizer assim, daí que aconteceu? Quando houve essa comemoração da lei de 17, eu escrevi isso tudo. Escrevi mais, viu, senhores? Na prática, sabe o que o irmão da Suzane pode fazer? Vender todo o patrimônio, colocar o dinheiro numa empresa e dar cotas dessa empresa para a Suzane. E a Suzane vai ter metade dela garantida pelo direito societário. Então, o WhatsApp voltou, começou a pitar aqui o WhatsApp. Que maravilha. Nossa vida melhorou. Saravá, senhor, saravá. Ainda, com o WhatsApp agora, todos os seus problemas acabaram, como dizia o Cacete Planeta. Não há mais problemas. Bom, eu estou com uma dor no joelho hoje que eu estou parecendo minha mãe. Minha mãe, coitada, que tem dor no joelho. Bom, então, eu dizia para vocês. Daí quando eu coloquei isso, né, que eu poderia ter... Não, Marcelo, você não vai ter quase nenhuma mensagem que ninguém conseguiu mandar. A não ser que as pessoas ficaram mandando com o WhatsApp desligado. Mas daí já é uma questão psiquiátrica, não é bem técnica, tá? Se você está com o WhatsApp sem funcionar e fica mandando mensagens, consulte um bom psiquiatra. Bom, vamos seguir aqui a aula. Daí, me disse a Levares, muito inteligentemente, bom, Simão, mas se o beneficiado pela indignidade entra na ação do MP e diz assim, MP, para com isso que eu não quero que você faça. E ele vai até o final, o MP, porque o MP pode, então o correto seria que o bem que seria da pessoa por indignidade do irmão não fosse daquela pessoa que se opôs ao MP e que fosse para terceiros. Bom, como é que eu vou tirar a herança e dar esse bem para quem? Eu vou dar para o Fundo de Promoção Assistencial da Floresta Amazônica e da Proteção dos Ursos Pandas, lá em Sichuan? Para onde que vai esse bem? O MP quer tirar o bem da Suzane. O irmão quer dar o bem para a Suzane. Azar do MP, que devia estar cuidando de coisa mais importante. Porque ele não vai conseguir o desiderato dele. Só que agora a lei justiceira brasileira dá uma tranquilidade. Quem matar papai e mamãe, se o irmãozinho não quiser, o MP, armado com a sua espada de São Jorge, vai lá e ceifa a cabeça do dragão, que é o irmão assassino, e tira a herança. Tira até outro irmão dá tudo de volta, ou dá até mais do que poderia. E daí o Cairala, quando assessora os irmãos que querem doar, querem deixar bens para os irmãos que mataram o pai e a mãe, ele tem essa assessoria com frequência, em Cairala, Leite, Advogados Associados, ele ensina a pessoa que se o MP entrar com a ação, basta montar uma empresa, passar todos os bens para a pessoa jurídica e depois 2 cotas para o irmãozinho, o irmão recebe a metade como se a ação do MP tivesse sido inútil. Que vai ser inútil, na verdade, né? Vocês concordam comigo que não há como o MP impedir que aquele que não quer, aquele que quer transmitir bens ao indigno, assim o faça. O seu não voltou, Cairala? O meu já apareceram mensagens aqui. Mas parece que entraram umas mensagens e... agora saíram. Deu uma funcionada de 1 segundo, Cairala. Continuamos sem WhatsApp. O mundo prossegue nas trevas. Bom, dito isto, quais são os prazos, então, para a propositura das demandas? No caso de indignidade, o artigo 1816, ele é bastante claro. Ele vai dizer, aliás, 1816 não, 1815, ele vai dizer que, no parágrafo 1º, que o prazo para se excluir alguém da sucessão por indignidade é um prazo de 4 anos, é um prazo claramente decadencial, e que ele se inicia com a abertura da sucessão. É decadencial porque serve para desconstituir a qualidade de herdeiro. Já no caso da confirmação da deserdação, o artigo 1965, no seu parágrafo único, também traz um prazo decadencial de 4 anos. Só que este prazo, no caso da deserdação, ele é contado a partir da data da abertura do testamento. Vamos ver meus assistentes agora como é que eles resolvem essa. Cícero, todos os testamentos são abertos? Existe um procedimento de abertura de testamento no Brasil? Quando ele se aplica? Quando que há abertura de testamento?
Alô, tá vendo? Estou te ouvindo. Boa noite, professor. Algumas espécies de testamento cerrado, por exemplo, é uma das hipóteses que há uma certa formalidade para abertura. E no testamento público, que é o mais comum, tem ou não tem abertura no público ou no particular? Tem ou não tem abertura? Não, Não tem abertura. Os testamentos públicos e os testamentos particulares são levados a registro, mas não são abertos, porque abrir é o que está fechado. Então, estamos de acordo que a abertura só é do cerrado. Então, a lei tem uma inconsistência técnica que é corrigida por Zeno Veloso, porque o prazo para confirmar a deserdação não pode ser da abertura do testamento público, que nunca esteve fechado, ou da abertura do testamento particular, que nunca esteve fechado. Vamos ver o palpite dos senhores. Como é que eu harmonizo a lei com essa lógica dos testamentos que não se abrem? Porque o Cícero falou, no cerrado é verdade, tem o momento da abertura, e daí começam os 4 anos. E no público? Bom, Zeno diz assim, o momento em que começa o prazo de 4 anos é quando o testamento público é tido por registrado, naquele procedimento de registro pelo qual ele passa, que é tema de processo civil. Os testamentos do Brasil não são levados ao inventário para serem cumpridos. Eles primeiro passam por um procedimento de registro, junto ao juízo, se tiver vara especializada, de família ou sucessões, ou só de sucessões, ou se for vara única, junto ao juízo civil, tá certo? Mas, de qualquer maneira, o testamento registrado gera início do prazo decadencial de 4 anos. Se vocês levarem ao pé da letra, gente, da abertura, testamento que não abre como público não teria prazo nunca. Não começaria nunca esse prazo. Os 4 anos seriam eternos, porque não há abertura. Essa é a interpretação corretíssima do professor Zeno Veloso com relação ao início do prazo para o início do prazo da decadência para confirmar-se a deserdação. Zeno Veloso diz assim, né? Iniciar o prazo com a abertura do testamento é um equívoco. O testamento público sempre é aberto. O particular é igualmente aberto. Esses testamentos não se abrem, apresentam-se ao juiz com a morte do testador. Testamento fechado e que deve ser aberto pelo juiz falecido testador é o cerrado. É o cerrado. Então, o prazo decadencial se iniciaria, em tese, quando o testamento é registrado pelo juiz. Inclusive, no TJCP é o momento ideal para pedir processamento extrajudicial do inventário. Sim. Há um detalhe que o Marcelo está lembrando aqui, que eu vou falar para vocês, que é o seguinte. Quando eu tenho testamento ou herdeiros descendentes menores ou incapazes, o inventário, por força do CPC, o CPC copiou a lei 11.441/07, que alterou o CPC de 73. O CPC de 15 copiou a regra do CPC de 73. Então, quando houver incapazes ou menores, ou testamento, o inventário necessariamente será judicial, ou seja, o juiz é o único competente para inventariar e partilhar os bens, ou arrolar e partilhar os bens, se for o caso, ou arrolar e adjudicar os bens, se for o caso. O Código de Processo Civil cometeu um erro. Por quê? Porque o registro do testamento é sempre judicial. Mas ele poderia muito bem ter dito que o juiz que registra o testamento pode liberar os herdeiros para fazerem inventário extrajudicial, desde que não haja menores ou incapazes. É muito comum, testamento só deixando a parte disponível para o cônjuge. O testamento só clausulando com incomunicabilidade dos bens. E por que então, manter no judiciário o inventário se o testamento é de nenhuma complexidade? Por isso que o sistema brasileiro processual é derrogado pelos tribunais de justiça. Sim, o CPC diz que há testamento, o inventário é judicial. Os tribunais dizem assim, depende.
do quê? De eu querer. E se eu quiser, eu autorizo ao juiz que registre o testamento a liberar o inventário para a modalidade extrajudicial. Ou seja, quando vocês pedem o registro do testamento, diz assim: apesar de o CPC dizer que o inventário será judicial, juiz, afaste o CPC porque o Tribunal de Justiça, vírgula, que é maior que o Congresso, afinal, ele tem mais força que o Congresso, ele pode afastar o CPC. Isso é uma verdadeira idiosincrasia do sistema. Eu não acredito que o TJ seja eleito para criar normas, mas ele cria. E daí é bom para a gente, porque a pior coisa é o inventário judicial, a melhor é o extra. Então, quando o TJ faz coisas erradas, mas que nós ficamos felizes, nós aplaudimos. Que bom que o TJ fez isso, que bom que o TJ decide contra a legem, porque é contra a legem. Está escrito expressamente no CPC, havendo testamento. Não é aquela coisa, viu, gente? Tem duas interpretações. Está escrito, havendo testamento, o inventário será judicial. Menos quando o TJ autorizar que seja extra. Esse parênteses é a revolução dos bichos. Todos os bichos são iguais, menos os porcos, que são mais iguais que os outros. São aquelas exceções que vão aparecendo no meio das regras. O Tribunal de São Paulo demorou para admitir isso. Aliás, para quem advoga em São Paulo, eu fui um dos precursores a provocar o TJ, e um caso lindo, 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 de uma cidade do interior de São Paulo, que o juiz, para registrar o testamento, demorou 5 anos pela morosidade natural daquela vara única. Depois eu até falo para vocês qual foi a cidade. Bom, eu falei, não é possível, juiz. Libere o testamento, o inventário agora. O senhor vai demorar mais 10 para fazer o inventário? Ah, não posso, porque o CPC não permite. Levei ao TJ. O TJ disse assim, não, o CPC não permite. Repare que coisa interessante. Isso eu estou falando há bastante tempo, tá? Não é de agora. O TJ, uma decisão de um dos embargadores que eu mais gosto, e acho dos melhores do tribunal, disse, não, o CPC manda que seja judicial. Então, o testamento demorou 5 anos para registro, o inventário não acabou até hoje, porque é vara única, o juiz não trabalha, aqueles problemas. Bom, levamos isso para a corregedoria. E o juiz corregedor, que é o Marcelo Benacchio, um dos grandes juízes da magistratura de São Paulo, ele fez um arrazoado de umas 20 páginas com a opinião favorável e contrária ao testamento, ao inventário poder ser extrajudicial quando o testamento fosse judicial. Umas 20 páginas. Ele diz assim, olha, as duas teses têm amparo, mas eu, como corregedor, entendo que não. Que se houver testamento, o inventário tem que ser judicial. Então, nós perdemos isso no Estado de São Paulo. Só que um dia, os juízes bateram na porta do corregedor e falaram, por que vocês estão fazendo trabalhar mais quando a gente pode trabalhar menos? Se as partes querem que o inventário seja extrajudicial, por que eu tenho que trabalhar? E aí o tribunal cedeu pelos juízes, não pela doutrina, não pela jurisprudência, pelos juízes. O juiz foram pedir, tira das nossas costas. E o tribunal falou, sim, senhores. E daí deu uma portaria dizendo, agora não precisa mais. Tem um despacho de 20 páginas do Benacchio dizendo que tem que ser judicial. A portaria do TJSP, com uma canetada de uma linha, disse pode ser extra. Quer dizer, repare como isso é pura política judiciária. É boa para o jurisdicionado? Excelente. Porque não há nenhuma razão para esses inventários serem judiciais. Mas isso a gente não pode perder o viés crítico como doutrina. Não é isso que diz o código. Não é isso que diz a lei. E o tribunal não disse isso por anos. Eu, outro dia, pedi para a Priscila Agapito fazer um levantamento de quais tribunais admitem o inventário extra havendo testamento, desde que o juiz do inventário autorize o juiz do testamento, do registro do testamento, autorize o inventário extra. Já são muitos. Cícero, na Bahia, tem autorização da corregedoria para fazer, como tem aqui em São Paulo? Ou você não sabe? Professor, não tenho certeza. As regras aqui estão começando agora a ser estabelecidas. Inclusive, o Tribunal de São Paulo é um dos parâmetros aqui de... Tá. Porque aqui em São Paulo isso já é meio antigo. Não é tão recente. E, Alessandra, você que está no sul de Minas, Minas Gerais tem regra própria sobre isso? Que você conhece? Autoriza? Você pode pedir autorização? Pode. E o Matheus, Santa Catarina, você conhece regra sobre isso? Não? Mas é assim, gente. Até, viu, Bruna, se você me cobrar mais tarde, quando voltar ao WhatsApp, eu peço para a Agapito mandar uma tabela que ela tem com todos os tribunais que autorizam, tá? A maioria dos tribunais hoje, não sei se é a maioria, vamos falar assim, muitos tribunais hoje já permitem que, quando eu levar o testamento a registro, eu peça ao juiz liberação para o inventário extrajudicial, tá?
E aí pode ser extra. Por que pode ser extra? Porque o tabelião vai ter autorização judicial para lavrar essa escritura pública. Eu acho até que seria bom te levantar quais estados, se algum estado expressamente não permite, ou se alguns ficaram no vácuo do próprio CPC, mas eu não sei se tem algum estado que proíba o inventário extrajudicial. Quando o juiz do testamento, no registro, permite esta faculdade contra o texto do CPC. Só para falar uma coisa, quando tiver menores incapazes, não tem juiz que possa liberar para nada. O inventário tem que ser judicial. Aí não tem conversa, porque aí é uma proteção dos incapazes que passa, inclusive, pelo crivo do Ministério Público, né? Que vai acompanhar o inventário na defesa dos interesses dos menores e dos incapazes. Fala, Marcelo. Eu ia até comentar duas coisas sobre isso. Ia falar uma, mas com essa última observação do professor, vem mais uma na minha cabeça. Faz questão de um mês, eu acho, saiu uma decisão aqui do tribunal que possibilitou o inventário extrajudicial mesmo com incapaz menores, desde que seguisse estritamente a lei. Eu estou procurando aqui, conjuro. Inventário pode ser realizado extrajudicialmente mesmo com filhos menores. Isso, viu, Marcelo? Ele é uma decisão que não tem sustentação lógica nenhuma. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Em Portugal, quando os filhos são menores, sabe como é que funcionam esses inventários? A conservatória faz a escritura, Marcelo, manda para o Ministério Público, ele bate um carimbo dizendo ok e ele prossegue. Eu não sei qual que é o teor dessa decisão, mas eu não conheço um mecanismo no Brasil para ouvir o Ministério Público em cartório, como tem em Portugal. Então, isso, no mínimo, é uma sandice, para não dizer mais nada, porque fere toda a lógica protetiva dos menores, tá? Mas tudo bem, tá dito isso, tem a decisão. Vamos para o próximo. Tem a decisão e, enfim, vai ter o lobby dos notários é muito forte, muito provavelmente vai continuar, vai expandir para... TJ vai soltar uma portaria que vai permitir amplamente, com alguns requisitos, provavelmente vão criar um protocolo no Ministério Público, qualquer coisa assim, enfim. E o segundo ponto é que, justamente nessa questão, o judiciário renuncia a uma fonte de receita que é enorme, que é a arrecadação de inventário. As custas que a gente paga para inventário extrajudicial são bastante expressivas, é uma porcentagem relevante do patrimônio, às vezes 1%, 2%. As custas do extra são mais altas que a do judicial, certo? Certo. Tem alguns poucos casos que o judiciário fica mais caro, mas aí vai depender da tabela do tribunal. E aqui em São Paulo, as faixas do tamanho do patrimônio, elas são muito grandes. E as do cartório, elas são menores. Então, tem alguns casos em que pode ser que o extra fique mais barato. Mas, normalmente, o extra é mais caro. E aí, o judiciário vai lá e renuncia a essa fonte de receita, que poderia, hoje, no Tribunal de Justiça de São Paulo, 90% dos custos são bancados com dinheiro de imposto e não com dinheiro de taxa judiciária. Então, a gente poderia ter um pouquinho maior dos custos do tribunal sendo arcados pelas próprias custas judiciais, mas não, o tribunal fala, não, isso aqui não é comigo, eu não quero fazer, eu vivo bem com o dinheiro dos impostos. Então, só essa segunda nota meio política sobre arrecadação e impostos, etc. De qualquer maneira, também tem uma coisa interessante, que é o seguinte: se por acaso a pessoa estiver grávida, ou seja, não houver nascido ainda, aquele nascitura tido por incapaz também impediria o inventário extrajudicial. Depois, Cairala, estuda essa decisão do inventário mesmo com filhos menores, que é de agosto desse ano, porque eu queria entender como é que vai ter o controle do Ministério Público. Eles vão criar um sistema que o cartório manda para o Ministério Público, mesmo sem previsão legal expressa. Então, eu gostaria que você desse uma analisada nisso com bastante calma, para ver qual é a solução que se deu para a proteção dos menores e a participação do Ministério Público. Então, acho que isso é muito relevante. Aqui em Portugal, a lei expressamente diz que o juiz, Cairala, só homologa o cartório só pode finalizar o inventário com o de acordo do Ministério Público. Senão, o inventário não é concluído. E aqui no Brasil vai ficar como? Se eu puder tirar do juiz?
o juiz dá uma autorização para que o MP, pulando o MP na proteção de incapazes. Bom, são decisões que eu sempre fico bastante assustado. Meus amigos, minhas amigas, é o seguinte, vamos acabar a aula de hoje com 3 pontos que eu já falei no começo, para quem eventualmente não estava. Primeiro, nós mudamos, semana que vem é feriado, dia 18 é a prova. Nós mudamos. Semana que vem é feriado, não haverá aula e dia 18 é a prova. 11 pula, 18 prova. No 25, o Cícero vai falar 45 minutos. Eu vou deixar gravado, claro, isso vai ficar no YouTube. 45 minutos sobre vacância e jacência. E os outros 45, a Bruna vai terminar a aula de hoje e ela vai analisar com vocês as causas de indignidade, os incisos do 1814, e as causas de deserdação, os incisos do 1962 e do 1963. Só para terminar a aula de hoje. As 2 aulas vão ficar no YouTube disponíveis, portanto, não serão ao vivo. Elas só estarão disponíveis no YouTube. Isso no dia 25. E na semana subsequente, que se eu não erro, já estaremos em novembro, aí eu volto para as aulas presenciais. Então, dia 11... Fala, Marcelo. Não, desculpa, termina, depois eu falo. É sobre inventário extrajudicial em cartório. Então, deixa eu acabar aqui para não perder a parte burocrática. Dia 11 não haverá aula, feriado. Dia 18 haverá prova. A prova vai ser aplicada no horário de aula via Moodle. Dia 25, 45 minutos com o Cícero falando da vacância e da jacência e com a Bruna falando das causas de indignidade e deserdação. E daí eu volto em novembro para falar da sucessão testamentária. Eu começo em novembro a sucessão testamentária. Carela, com a palavra. Não, eu estava procurando alguma outra informação sobre essa última decisão do TJ de São Paulo e eu achei uma portaria do Tribunal de Justiça do Acre de setembro desse ano, agora 9 de setembro, que prevê um procedimento de homologação de partilha feita em cartório. Então, o artigo 1º diz assim: os tabelionatos de notas do Acre poderão, no âmbito da competência sucessória deste juízo, lavrar escrituras públicas de inventário extrajudicial, mesmo havendo herdeiros interessados incapazes, desde que a minuta final da escritura seja previamente submetida à aprovação dessa vara, antecedida da manifestação do Ministério Público, tudo isso visando a devida proteção dos interesses dos herdeiros incapazes. Os inventários lavrados serão considerados inventários judiciais, etc. Ou seja, eles admitem que eu vou passar pelo Ministério Público no procedimento extrajudicial. Só tem um pequeno problema isso. Isso é completamente contra a lei. Agora, se efetivamente cada tribunal puder criar um procedimento, vamos revogar o CPC. Porque aí é de grande problema, porque mexe com proteção de incapaz. Me parece que é de todo inconveniente o que fez o Acre. Eu acho totalmente conveniente, como disse agora há pouco, o TJ de São Paulo ter tirado os inventários com maiores incapazes do judiciário. Mas, mesmo sendo contra a lei, eu disse agora há pouco, é útil à sociedade. Agora, não me parece que mexer nos inventários com menores incapazes seja exatamente algo útil à sociedade. Pelo contrário, me parece algo extremamente perigoso. Mas, meus amigos, nós vivemos tempos estranhos, né? Para dizer o mínimo. Tempos estranhos, para dizer o mínimo. Nem vou reproduzir o que disse o Mersot, que a peste passou, mas ratos morrem ao sol e porteiros padecem de doenças estranhas. Até novembro. Tchau, tchau.